poucos dias, a turma da esquerda publicou uma pesquisa. Em pesquisas eles são imbatíveis. Lembro de 2018, com o Bolsonaro perdendo até para o Daciolo? Mas, enfim, a esquerdalha publicou uma pesquisa segundo a qual 33 milhões de brasileiros passam fome. Mesmo que essa pesquisa seja tipo Ibope, isto é, discutível, como está havendo inflação incidindo muito sobre alimentos e combustíveis, imediatamente, para reduzir o problema dos mais pobres, o presidente da República e o Congresso Nacional chegaram a um acordo para ajudar caminhoneiros a reduzir fretes, para subsidiar o gás de cozinha para os mais pobres e para aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600 até dezembro, mês de encerramento do orçamento ora em vigor. Aí, de repente, surgiu um subprocurador lá do Tribunal de Contas da União para embarrear essa PEC, que as oposições chamam de PEC das bondades, alegando que se trata de uma medida eleitoreira. Cabe certamente uma pergunta à turma do quanto pior melhor. No período pré-eleitoral, a fome passa? Ela só volta depois das eleições? Ou vocês é que estão com fome de poder e com síndrome de abstinência daquelas mamatas suculentas dos governos do PT? Vocês têm que decidir. Há fome ou não há fome? Vocês não querem que os pobres ganhem um pouco mais e tenham gás de cozinha para fazer sua comida só porque acham que isso ajudará Bolsonaro a se reeleger? Mas vocês não eram os grandes defensores dos mais pobres? Como é que fica? Preferem deixar morrer de fome só porque salvá-los é uma realização durante o governo Bolsonaro? Isso é que é amor sincero. Falarei sobre os projetos sociais e a hipocrisia dessa turma. Historicamente, a esquerda sempre pretendeu ter um monopólio dos projetos sociais. Mas essa é apenas mais uma das suas narrativas mentirosas. Basta recordar o passado não muito distante do Brasil e verificar que governos de orientação de direita sempre socorreram os mais necessitados nos momentos oportunos. E Bolsonaro, em seu governo, tem dedicado prioridade ao socorro dos mais necessitados. Ninguém será deixado para trás, é o seu lema. Um exemplo clássico de projeto social do passado foi a criação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço no governo Castelo Branco, por inspiração de Roberto Campos, com o duplo objetivo de acabar com um dos maiores absurdos da nossa consolidação das leis do trabalho na época, a estabilidade decenal, e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador demitido sem justa causa. A estabilidade decenal era aquela que desempregava todos os trabalhadores que chegavam a quase 10 anos de casa, porque ganhariam uma estabilidade e perderiam toda a sua valia para os empregadores. Com o fundo de garantia, uma conta era aberta em nome do contratado e a cada mês os empregadores depositavam, e depositam até hoje, em favor dos empregados na Caixa Econômica, o valor correspondente a 8% do salário de cada um. O total desses depósitos mensais acrescido de juros e correção monetária são valores que pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor desse dinheiro para aquisição de casa própria, ao se aposentarem, ou então em situação de dificuldades, como uma demissão sem justa causa, ou então em caso de doenças graves. O BNH foi o gestor do FGTS
E daí nasceu o sistema financeiro da habitação, o sistema de saneamento, e como resultado, muitos postos de trabalho foram criados, muitos brasileiros ganharam a sua casa própria e a nossa economia teve um excepcional crescimento, de modo até que se tornou a oitava maior do mundo no governo dos militares. Mas estes não pararam por aí, não. Em 1970, criaram dois pecúlios em favor dos trabalhadores. O Programa de Integração Social, o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Mensalmente, os trabalhadores recebiam recursos depositados em contas com o seu nome, depositadas por seus empregadores, privados, no caso do PIS, e públicos, no caso do PASEP. A arrecadação desses recursos era destinada ao BNDES, que, por seu turno, fazia financiamentos para promover o nosso desenvolvimento econômico. E vocês sabem quem tirou dos trabalhadores esses dois pecúlios, o PIS e do PASEP? A esquerda. Com a promulgação da Constituição de 1988, os esquerdistas José Serra e Paulo Paim destinaram esses recursos para o Fundo de Apoio ao Trabalhador, para serem usados politicamente, de modo incompetente e muitas vezes manchados pela corrupção. E nossas contas pessoais foram congeladas. A partir daí não recebemos mais nada. E rendiam, a partir de então, uma coisinha insignificante. E nós só retiramos o pequeno pecúlio, uma merreca, quando nos aposentamos. Em uma aplicação financeira normal, teríamos um pecúlio muitas vezes maior. Milhões de trabalhadores foram prejudicados com essa manobra dos esquerdistas. Em 1971, o governo militar de Médici fez talvez a maior redistribuição de renda jamais feita no Brasil, criando a Previdência Rural, o Pró-Rural. O Pró-Rural não tinha burocracia, todo trabalhador homem poderia receber aposentadoria e sua família assistência médica, desde que tivesse uma declaração de dois proprietários rurais dizendo que ele tinha sido ou era ainda um trabalhador rural. O Pró-Rural permaneceu em funcionamento até 1977, quando houve uma reorganização do setor previdenciário. Desde o início do seu governo, Bolsonaro deu especial atenção à população vulnerável. Ampliou o atendimento do Bolsa Família, do Criança Feliz, beneficiou as vítimas de deficiências em geral, de microcefalia, de doenças raras, sempre auxiliado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante a pandemia, Bolsonaro comprou mais de 600 milhões de vacinas, todas enviadas aos estados e pagas pelo governo federal. Distribuiu recursos bilionários aos prefeitos e governadores para atender as vítimas da Covid. Criou programas compensatórios que salvaram milhões de empregos e milhares de empresas que iriam à falência. Socorreu 68 milhões de trabalhadores com auxílio emergencial, minimizando os efeitos maléficos daquelas políticas equivocadas, sem nenhuma comprovação científica, de lockdown, distanciamento social, etc. Não era período eleitoral, mas era necessário e Bolsonaro fez. Depois, com o Auxílio Brasil, o presidente ampliou os benefícios à população pobre e abaixo da linha da pobreza,
criando incentivos novos para a sua inclusão produtiva e para a educação científica e a prática desportiva de seus filhos estudantes. Agora, com a inflação, é preciso atuar mais fortemente. Só isso é que guia as novas medidas e não as eleições. Para ser bem-sucedido nas eleições, Bolsonaro já trabalhou exemplarmente durante todo o seu governo. Levou água ao Nordeste, tornou o agronegócio do nosso país o celeiro do mundo, deu um choque de aperfeiçoamento drástico em nossa precária infraestrutura e reduziu o custo do Brasil, levou conectividade às regiões remotas. Enfim, são tantas realizações que não dá para citar todas. Tudo isso bem antes do período eleitoral. Esse choro das esquerdas é sintomático. Pesquisas fajutas não ganham eleição, mas o governo honesto e competente é reconhecido pelo povo e consegue a sua reeleição.